O Arthur Lira se deu mal de novo, porque ele cometeu um erro primário, que foi ter antecipado demais quem será o seu sucessor para a presidência da Câmara dos Deputados. Isso provocou uma reação no Centrão na Câmara, forçando o Arthur Lira a acelerar projetos e correr desesperadamente para ter um ministério seu. Só que esses projetos chegam no Senado e eles são barrados pelo Rodrigo Pacheco, que hoje é o principal inimigo do Arthur Lira no Legislativo. O Pacheco, ele tá de olho numa vaga no STF, porque ele sabe que vai ser muito difícil ele ser senador em 2026. Então ele veta o Arthur Lira, diminui os poderes do presidente da Câmara dos Deputados e faz acenos ao Lula. E o que o Lira pode fazer com o Pacheco? Nada! Os poderes do Arthur Lira estão se esvaindo e o Rodrigo Pacheco tem pisado gostoso no presidente da Câmara. Você vai colocar aqui nos comentários, você vê esse enfraquecimento do Arthur Lira? Você acha que o Rodrigo Pacheco vai usar o Lira para ser indicado ao STF? Deixa o seu like se você quer ver o Arthur Lira se dando mal e se inscreva no canal. Essa disputa do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira, ela já é muito, mas muito antiga. Tem aí noticiado aqui no canal em agosto de 2021. Ou seja, há 2 anos, uma guerra entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no card para você acompanhar toda essa história. Porque, pessoal, o Senado não gosta desse protagonismo todo que o Arthur Lira tem. Ele é colocado, visto como um primeiro-ministro do Brasil, ele é todo poderoso, deixando ou dando a entender que o Senado ele é desimportante, o que nós sabemos que não é. A disputa atual é a disputa sobre o rito das tramitações das medidas provisórias, mas essa é a questão pontual de hoje. Os embates eles já são muito antigos e acontecem praticamente todos os dias. O Arthur Lira, ele ficou muito irritado, assim como seus aliados, porque vários projetos que são aprovados a toque de caixa na Câmara dos Deputados chegam no Senado, o Pacheco olha pro Lira e fala o seguinte: legal, vocês aprovaram rápido, mas aqui vai ser diferente. E engaveta vários desses projetos que o Arthur Lira quer votar, quer aprovar. Como, por exemplo, o projeto que criminaliza aqueles que discriminam políticos. Ou a Lei Eduardo Cunha, que foi protocolada pela filha do Eduardo Cunha, foi aprovado a toque de caixa, a jato na Câmara dos Deputados, mas aí o projeto chegou ao Senado, o Rodrigo Pacheco falou o seguinte: nossa, mas pera lá, a gente nem sabia que isso estava rolando, o que aconteceu? Eu vou me inteirar. É claro que ele sabe o que aconteceu. Só que outras lideranças do Senado começaram a falar o seguinte: pô, esse projeto foi muito mal escrito. Não, esse projeto aí, o que a Câmara tá querendo com esse projeto? Dando a entender que esse projeto vai ficar no Senado e nem vai ser tocado. Esse ritual, ou esse rito da lei Eduardo Cunha, tá seguindo simplesmente a mesma tramitação do marco temporal. A Câmara dos Deputados aprovou o marco temporal, o Pacheco olhou para aquilo e falou assim: beleza, mas não vai ser assim, nós vamos discutir esse negócio com mais tranquilidade. E essa postura do Pacheco tem irritado o Arthur Lira e os seus aliados. É como se a Câmara dos Deputados quisesse dar uma demonstração de força e o Senado cortasse as asinhas da Câmara. E o que a Câmara pode fazer? Não dá pra botar impeachment do Pacheco na jogada. Não dá pra ameaçar com cargos e emendas. Então o Lira não tem o que fazer com o Rodrigo Pacheco. Porque até senadores bolsonaristas, ou até mesmo do PP, vão ficar contra o Lira. Porque eles querem primeiro defender a sua própria casa. Então o Lira se deu mal. E ele tá se dando mal, tendo que engolir a seco o Rodrigo Pacheco, porque ele cometeu um erro infantil. E vocês sabem que eu detesto político que se paga, né, que se apresenta como todo poderoso e comete erros infantis. O Thales Faria falou, colunista do UOL, que o Arthur Lira ele já antecipou o seu nome para ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados em 2025. Isso todo mundo sabe que é o Elmar Nascimento. Aquele deputado que parece o Marcos Braz do Flamengo, né? Ele tem aquela postura muito tradicional de político. Primeiro eles têm uma papada muito grande assim, impedindo o pescoço, você não sabe onde é pescoço e onde é queixo, e o narizinho assim, estilo meio porquinho, arrebitado assim pra cima. Esse é o Elmar Nascimento, tem problemas aí de corrupção pesadíssimos, mas enfim, ele é do União Brasil. E essa indicação do Arthur Lira, antecipando muito a sua sucessão, porque só vai acontecer em 2025, provocou uma reação no Centrão. E vários integrantes do Centrão já começaram a pensar em nomes alternativos ao Elmar Nascimento, drenando o poder do Arthur Lira. E aí o que acontece? O governo federal tem incentivado o velho toma lá da cá.
Sabe o toma lá da cá? Olha, eu converso com o deputado eu voto e eu dou essa verba em troca pro deputado. Por que o governo tem feito isso? Porque o toma lá da cá enfraquece os poderes do Arthur Lira, porque o Lira quer concentrar toda a negociação em torno dele, mas o governo não tem feito isso, então o Lira está definhando. E como ele antecipou demais a sua sucessão, ele precisa correr atrás do prejuízo para poder ter mais poder, para conter essa reação do Congresso. Então o que o Lira quer? O Lira, ele quer mostrar força para os deputados e conseguir um ministério. Porque se ele conseguir, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele vai ter controle de uma parcela grande do orçamento e vai poder liberar verbas e emendas para os seus apadrinhados políticos. Mais ou menos como era na época do orçamento secreto. É isso que o Arthur Lira quer fazer, mas ele não está conseguindo fazer isso. E o pior para ele é que sem o cargo, pessoal, de presidente da Câmara, o Arthur Lira não é nada. Ele não é nada, nem força regional ele tem. Mas como não? Ele não é poderoso em Alagoas? Mais ou menos. Muito mais ou menos. Ele tem força em Alagoas? Concordo. Mas a força dele no estado de Alagoas é muito mais reduzida do que a do Renan Calheiros. A previsão para 2024 é terrível para o Arthur Lira. Ele vai conseguir a prefeitura de Maceió e olhe lá. Ele pode perder a prefeitura de Arapiraca, que é do aliado dele, mas é a segunda cidade mais populosa de Alagoas, e também a prefeitura de Rio Largo. Ele pode ficar com a capital. Tudo bem, tem muito voto, ótimo, vai ser o JHC, ótimo, que enfim. Mas, em Arapiraca e Rio Largo, ele corre o risco de perder para o Renan Calheiros. E como que vai ficar o sonho dele, a projeção de ser senador em 2026? Ele precisa desesperadamente manter o cargo, só que ele está isolado. Muito isolado, e ele não tem força para enfrentar tanta gente contra ele. Por isso que ele tá tendo esses rompantes, ele tá assodando todo o processo. Porque ele tá isolado pelo Poder Executivo, o Lula já mostrou pro Arthur Lira que o Lira não tem a força que ele acha que tem. O Lira tá mais ou menos isolado também pelo Poder Judiciário, né? Nós estamos vendo isso, e pelo Senado. Como que ele vai enfrentar todos eles? Não vai. O Lula criou rotas alternativas ao Arthur Lira, se aliando ao Rodrigo Pacheco. Então o Lira pode falar o que quiser sobre o processo de impeachment que o Senado vai matar no peito. Não é uma ameaça real. Todos aqueles que estão falando que Lula pode sofrer um impeachment vindo do Arthur Lira, não, isso não vai acontecer. Porque o Senado hoje está com o Lula. O presidente do Senado é o Rodrigo Pacheco. É um aliado do Lula. Então o Lira não tem condições de colocar nada na jogada. O poder do Arthur Lira em 2022 era aqui, agora tá aqui embaixo, ou seja, nem no vídeo aparece. Porque o Pacheco, ele, como presidente do Senado, ele acabou deteriorando a base dele de votos. E ele vai ter que disputar 2026. Só que o que tá acontecendo? Ele vai ter que puxar o saco do Lula. Pelo seguinte, o Pacheco tem uma trajetória meteórica na política. Ele era presidente da OAB, enfim, de Minas, regional. Foi vitorioso em 2014 como deputado. Em 2018, com o apoio dos votos do bolsonarismo no sul de Minas, que é conservador e agrário, ele conseguiu ser vitorioso e virou senador. Aí depois de em 2020, ele vira presidente do Senado e em 2023 ele é reconduzido. Só que a postura dele, vetando algumas ações bolsonaristas e de defesa da democracia, corroeram o capital de votos dele em Minas. Se ele disputar o Senado hoje, mesmo com 2 vagas, ele corre um sério risco de não voltar a ser senador. Porque a base dele era conservadora, agrária e bolsonarista. O que o Rodrigo Pacheco vai ter que fazer? Ou ele se inclina mais à esquerda, ficando mais próximo ao Lula, para ser um dos candidatos do Lula, ou enfim, da esquerda em 2026, ou ele busca uma alternativa, que seria uma vaga no STF. Por agora não vai ter vaga, a Rosa Weber vai sair, mas enfim, o Luiz Roberto Barroso e a Carmen Lúcia podem antecipar uma aposentadoria, talvez no ano que vem. Então uma nova vaga vai surgir. E essa vaga pode ser ocupada pelo Pacheco. O nome dele não sofre resistência no STF, ele é um bastião da democracia e seria um bom nome visto pelos ministros, pelos seus pares do STF. Só que para ele ser indicado, ele precisa da aprovação do Lula. Então ele vai puxar o saco do Lula, claro, pensando lá na frente. O Lira se deu mal. Não há o que o Lira possa fazer. E o pior de tudo pro Lira é que mais pressões, mais escrutínios populares vindos através dos filhos dele estão surgindo. Porque nós ficamos sabendo que uma empresa do filho do Arthur Lira, que tem 23 anos, tinha contratos milionários com o Ministério da Saúde, mostrando aí uma possível justificativa para o interesse do Lira no Ministério. Mas a Folha de São Paulo foi além, mostrou contratos milionários também
da empresa do filho do Arthur Lira, com a Secom, com o Banco do Brasil e com outros ministérios. Opa, com 23 anos, tudo bem que não há nenhuma irregularidade apontada pela reportagem, mas gera suspeita, a opinião pública vai contra, gera toda uma pressãozinha e é um alerta. Lira, abaixa a tua bola, porque você vai se lascar através dos seus filhos. Então, pessoal, aquilo que nós falamos há muito tempo, finalmente a imprensa começa a perceber. Arthur Lira não é esse todo-poderoso e, na verdade, ele foi destruído.